Seja que a graça e a paz de Deus esteja com todos. Amém? A leitura de hoje se encontra em Marcos no capítulo 6. Marcos 6, 41 ao 43. Diz assim a palavra: Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Palavra do Senhor. Bom dia, irmãos. Eu espero que o que foi lido e o que vai ser compartilhado hoje possa te ajudar, né? Tem me ajudado como um servo de Deus, né, a servir a Deus, em casa, aqui, as pessoas, e espero que de alguma forma possa ajudar você também. Há uns anos atrás, era transmitido pela televisão um programa que o intuito era divulgar um esporte, né? E esse esporte, ele era de luta, era artes marciais, né? Então ele era transmitido domingo bem tarde, né? Já quase na hora de dormir já, né? Passava bem tarde no domingo. E eram atletas que eram divididos em grupo, né? E eles lutavam entre si, né? Disputavam lutas entre si. E no final da temporada, a equipe que vencesse mais combates era a vencedora, né, do programa, da temporada do programa. E o interessante desse programa, e o que me fez assistir e depois rever até uns episódios depois que ele saiu do ar, é que a luta era exibida no final de cada episódio, mas ao longo dele era mostrado ali a semana, né, de treinamento, né, todo aquele tempo que o atleta teve ali de treinamento com o seu mestre, né? Então, quando chegava, o combate era exibido no final do programa e ao longo do episódio era exibido assim toda semana, o decorrer da semana de como que foi ali aquele momento, né, do lutador, do atleta com o seu mestre. E quando chegava o momento do combate, né, na hora da luta, muito obrigado. Quando chegava o momento do combate, você podia observar ali do atleta, né, o seu empenho, a sua
disciplina, né, a sua vontade de vencer, a sua força, mas era possível, né, por você ter assistido ali um resumo do treinamento, você também ver muito do atleta, do seu mestre, né? Você via do atleta, mas por ter assistido um resumo da semana de treinamento, você podia observar ali durante do combate muito do seu mestre, né? Então você podia lembrar, né, aqueles momentos ali, daquele resumo, né, do tipo, olha, o seu oponente, ele luta dessa maneira, né? Olha, ele é destro, né? Quando ele fizer esse movimento, você vai fazer dessa maneira, você vai chutar dessa maneira, né? Baixa a guarda, levanta a guarda, né? Olha no olho, né? Tipo assim, né? Então você podia perceber durante o combate, né, por ter assistido, né, a semana ali, o resumo da semana de treinamento, você podia ver ali, naquela exibição ali, naquela demonstração, né, muito também do seu mestre. A luta em si, na verdade, era só a cereja do bolo, né? A luta em si era o resultado de todo um trabalho, dos bastidores ali, né, de todo um tempo que o atleta teve ali com o seu mestre, né? Quando Jesus ele escolheu os apóstolos, né, que estavam com ele aí nessa ocasião aí, na qual se refere a leitura, ele passou a noite orando. E quando ele desceu do monte, ele os escolheu. Ele deu aqueles homens, ele treinou aqueles homens, né? Ele ensinou aqueles homens, né? Ele deu àqueles homens autoridade para pregar, para falar para as pessoas, né? Deu aqueles homens autoridade para curar pessoas e também sobre os espíritos. E enviou aqueles homens para pregar. E está escrito aqui, um pouco antes, né, no capítulo 6, versículos 12 e 13, então saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. E aí, chegando próximo da leitura que foi feita, no versículo 30 do capítulo 6, está escrito assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo o quanto haviam feito e ensinado. A multiplicação de pães e peixes, né, ela foi aí mais um, né, dos milagres extraordinários, né, que Jesus fez, né? Os milagres, eles tinham a finalidade de levar as pessoas a crerem, né? E sobre esse milagre está escrito assim, versículo 31. Eu li o 30, vou ler o 31. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à tarde, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham.
Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dele, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos e lhes disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram: iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e 100 e de 50 e 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, para que os discípulos distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Como eu disse, os milagres, eles tinham a finalidade de levar as pessoas a crerem. Muito nós já ouvimos, sobre esse acontecimento. Hoje eu queria dar um destaque, na necessidade que surgiu, uma multidão que precisava ser alimentada, embora o ensinamento de Jesus, o que eles ouviram de Jesus, é que era o mais importante, é o que poderia fazer alguma diferença na vida daquelas pessoas. Eu quero dar um destaque na necessidade, que era de se alimentar, e também a maneira com que ela foi resolvida. Quando nós podemos, diante dos milagres, das coisas grandes, que a gente vê, que Deus fez, que Deus criou, a gente pode perceber ali a sua força, o seu poder, a sua sabedoria. Mas o que pode fazer realmente diferença na nossa vida ou na vida de outra pessoa é a sua palavra, a sua lei, que é perfeita e que restaura a alma. É a palavra. Então, embora nessa situação, o que aquela multidão ouviu de Jesus fosse o mais importante, o que realmente iria fazer diferença para eles, eu quero dar um destaque ali da maneira com que foi resolvida. Tirar algo dessa situação, de uma realidade do mundo real, para buscar alguma lição, algum ensinamento, para estimular a nossa parte espiritual. Então, havia ali uma multidão que precisava ser alimentada. Os discípulos, os apóstolos que estavam ali, eles, homens preparados. Nós vimos ali, que
no versículo que a gente leu aqui, que eles haviam ensinado muito e curado muitas pessoas, né? Mas o que tinham não era o suficiente. Então, se você parar para pensar, né, que, embora você, por mais capacitado que a gente seja, né, por mais experiente que a gente seja, né, se a gente quiser entregar algo, né, que realmente faça diferença na vida dessas pessoas, né, a gente deve entregar o que nós recebemos de Jesus, de Deus para entregar, e não de nós mesmos. Né? Então, nessa situação, Jesus, o que ele faz? Ele toma o que tinha, né, abençoa e dá aos discípulos para distribuir ao povo. Então, todos comem e se fartam. Então, há uma necessidade aqui hoje. Quando a gente sai de casa, quando eu saio de casa, né, para vir aqui ao culto, né, a escola dominical, a nossa necessidade é nos alimentar espiritualmente, né, é alimentar a nossa alma. Né? Muitas vezes a gente fala, né, recarregar as energias, né, para que quando a gente estiver lá na nossa luta, né, a gente não entregar de nós mesmos, né, mas também ter do nosso mestre. Então, há uma necessidade e uma expectativa, né, que é sair daqui alimentado. Né? E por mais que a gente tenha feito, ou seja capaz, né, o que tenho para entregar e que de fato vai fazer a diferença, não é de nós mesmos. Né? Imagina que, ao término dessa reunião, nós fôssemos todos lá, por exemplo, para a minha casa. Né? Lá em casa nós somos 4. Né? Você iria encontrar ali alimento, de repente, para 8 pessoas, né? E não para 200. Né? Então, nós teríamos que sair para comprar. Né? Então, nós não teríamos como, né, alimentar. Lá em casa você vai encontrar alimento para 8 pessoas, e não para 200. Então, eu teria que dar um jeito, né? Eu teria que sair para comprar. Né? Então, você pensa bem, se a gente não pode dar o físico, né, quanto mais o espiritual. Né? Então, a gente precisa não, né, se a gente quiser entregar algo, né, que de fato faça a diferença na vida das pessoas, né, a gente precisa entregar o que a gente recebeu de Deus para entregar, e não de nós mesmos. Né? Jesus, ele desafiou os discípulos ali, né? Dê alimento a eles, vós mesmos. E eles não puderam, mas procuraram na fonte certa. Né? Procuraram na fonte certa. Né? E Jesus pegou o que tinham. Jesus, ele potencializa, né, o que temos, né, as nossas capacidades, né, os nossos dons, né, para entregar e fazer a diferença na vida das pessoas. Eu gostaria de
deixar aqui um exemplo de pessoas que foram servos, né, e que não entregaram de si, né, mas entregaram o que receberam de Deus para entregar e abençoaram pessoas e glorificaram a Deus, né? Como eu disse, vou começar com o primeiro exemplo, que é o próprio Jesus, né? O nosso mestre. Nosso alvo aqui é nos tornar como o nosso mestre, né? Como eu disse, Jesus, quando ele foi fazer uma escolher esse grupo de pessoas que iriam estar com ele, dar continuidade no seu trabalho, ele passou a noite orando. Então, Jesus, ele também tinha esse tempo com o Pai, né? Eu queria dar destaque nos bastidores, né? Então, Jesus, ele tinha esse tempo, ele passou a noite orando, né? E escolheu os 12 para estar com eles. Quando, lá em Marcos, no capítulo 1, versículos 35 a 39, Marcos capítulo 1, versículos 35 a 39, Marcos capítulo 1, versículos 35 a 39. Eu dei um exemplo aqui, mostrando que quando Jesus foi fazer uma escolha, ele teve esse tempo com o Pai, para depois fazer, né? No versículo, a partir do versículo 35, aí está escrito assim: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente, Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Porém, Jesus lhes disse: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é o que eu vim. Então, foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Então, em uma situação, Jesus, ele teve aquele tempo ali, né, com o Pai, para fazer uma escolha. Nesse outro exemplo, né, Jesus, a gente vê ali, Jesus, ele levantando de manhã, bem cedo, ainda de madrugada, né, e quando ele já voltou, os discípulos, quando os discípulos encontraram Jesus, ele já estava determinado do que ele tinha para fazer, né? Então, ele foi assunto de conversa, ele teve esse tempo com o Pai, antes de fazer, né? Gostaria de dar outros exemplos, né, que é Pedro e João, Atos capítulo 3, versículo 1. Atos capítulo 3, Atos capítulo 3, versículo 1, está escrito assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo a ele Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse:
Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto, se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e por isso e assombro por isso que lhe acontecera. Então, nesse exemplo aí, a gente tem a oportunidade de ver Pedro e João que estavam com Jesus ali, nesse contexto ali desse milagre, mas que não entregaram o que não tinham. Eles não entregaram o que não tinham, não entregaram deles mesmos. Falaram aí, olha, nós não temos ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isto te dou. O que ele tinha é o que ele havia recebido para entregar. Então, quando nós entregamos o que recebemos para entregar, nós abençoamos pessoas e glorificamos a Deus. Um outro exemplo que eu gostaria de deixar nesse sentido, de buscar a Deus, ter esse tempo, antes de fazer as coisas, para que eu faça uma boa entrega, de Paulo, que foi um apóstolo fora de tempo, Ele chegou, foi escolhido depois dos outros. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, nessa ideia aí de não entregar de mim mesmo, mas o que eu recebi de Deus para entregar, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 5. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 a 5, está escrito assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, aquela oportunidade que Paulo teve com os irmãos ali, os irmãos viram do quê? Lembra lá do lutador? Que a gente pode ter a oportunidade de ver nele, do seu mestre? Olha aí, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Faz ou não faz a diferença na vida das pessoas? Quando eu entrego aquilo que eu recebi, quando eu sou fiel, para entregar aquilo que eu recebi para entregar. E nessa mesma carta, Paulo, eu gostaria de pegar esse exemplo, capítulo 11, versículo 23. Fala assim: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Não é isso?
1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e aí ele entrega aquele ensinamento, né? Aquele ensinamento que faz toda a diferença, né? E que praticamente todos os domingos, né, nós temos a oportunidade, né, de ser lembrado, né? E que passa, né, o nosso tema aqui hoje é uma boa entrega, é entregar aquilo que eu recebi para entregar, né? E que passa na maior entrega de todas, né? Na melhor entrega, né, que foi a de Jesus, né, por nós. Se hoje a gente pode receber alguma coisa de Deus para poder entregar, para poder fazer diferença na vida de alguém, é porque um dia a melhor entrega foi feita, né? Então, Paulo, ele deixou aí, e o Espírito fez questão de deixar registrado, né? Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, o encorajamento, né, o incentivo, né, vai nessa ideia, né, de que a gente possa, né, às vezes a gente fala de entrega, né, às vezes fica ligado apenas em mensagem, né? E quando eu vou preparar uma aula, quando eu for fazer uma pregação, uma mensagem, né? Mas você pode entregar e fazer a diferença na vida das pessoas de diversas formas, né? Com um conselho, né? Com uma assistência, né? Uma visita que você faça. Então, você pode receber do Senhor para entregar e fazer a diferença na vida das pessoas, né? Não entregando de si mesmo, né? Mas do Senhor, né? Então, que Deus possa ter te abençoado de alguma maneira, né? Que Deus seja louvado e seja glorificado. Eu sou a videira verdadeira.